Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou no carro, aproveitando aqui a luz solar, né, enquanto tem, porque daqui a 30 minutinhos eu não vou ter mais luz do sol, então eu estou aproveitando também para poder fazer esse vídeo. Vocês, que eu tenho certeza que todo mundo que assiste aqui o canal são pessoas antenadas, né, com certeza viram o que o Mark Zuckerberg falou essa semana a respeito da remoção dos chamados fact-checkers, né, que são os checadores de fatos, empresas especializadas, né, em checar fatos na plataforma. E isso deu um belo burbúrio, né, várias pessoas falando, inclusive o assunto virou trending topic no Twitter, né, ou no X, né, o antigo Twitter. E aí a galera tá falando, que absurdo, porque agora o Facebook vai ser complacente com a mentira e piriri pororó. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu sou usuário do X, né? Eu vi o Twitter crescer, eu acompanhei o Twitter desde o primeiro ano, eu tenho conta lá desde quando ele começou, inclusive. Naquela época para estruturar melhor os assuntos, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência com o Twitter, depois eu vou falar a minha opinião no contexto geral. Aproveito esse momento também para perguntar para você, né? Qual é a sua opinião em relação às fake news aí, as notícias falsas que as pessoas compartilham nas redes? Você tem presenciado muitas pessoas compartilhar fake news? Você, né? O que você acha desse assunto no geral? Me conta aqui no YouTube, me comenta aqui embaixo que eu quero saber. Um pouco sobre a minha experiência com o Twitter no passado, tá? Eu me lembro quando eles lançaram o Twitter, eu ainda trabalhava lá né, era desenvolvedor de software lá atrás, achava uma coisa assim interessante, né, você fazer pequenos posts de blog, né, que naquela época acho que eram 140 caracteres, alguma coisa do tipo, e eu achava interessante. Então muitas pessoas acabaram adentrando dentro do Twitter justamente para postar pensamentos. Então, estou me sentindo assim hoje, fulano de tal fez uma coisa legal, então tipo ia jogando, né, no Twitter e popularizou como um microblogging, né, que na época era chamado de microblogging, porque eram pedaços de texto bem curtos que você publicava para os seus amigos e para as pessoas que te seguiam. Eu usei bastante no começo, mas depois eu confesso que eu parei de usar, porque depois eu não vi valor. Eu falei, tá, beleza, eu vou compartilhar as coisas na hora lá, eu prefiro, sei lá, viver do que ficar compartilhando. Daí eu parei de usar. E aí o que acontece? Mas eu continuei acompanhando, né? Eu sou uma pessoa que eu acompanho bastante o que acontece lá fora. Depois eu acompanhei, lá para 2015, 2016, eu comecei a ver que o Twitter, na época, ele começou a se tornar uma plataforma de muito hate, né? Então muitas pessoas lá começavam a publicar, tipo, falar besteira, reclamar. Então acabou sendo uma rede muito tóxica. Então, eu lembro que naquela época eu até tinha falado assim, ainda bem que eu parei de usar essa plataforma, porque, eu ficaria extremamente ansioso, chateado, né, enfim, pé da vida também, em usar uma plataforma que as pessoas simplesmente estão lá para poder reclamar. E no final das contas, ela também acabou se tornando uma plataforma para você reclamar de outras coisas, né, então eu acho que ela ficou conhecida como a plataforma da bad vibes, né? Vamos chamar assim. E aí, né, reforçou mais eu parar de usar. Acontece que eu acompanhando, né, principalmente depois 2018, 2019, assim, que começou a ficar mais esse negócio de fulano de tal tá falando besteira, daí a galera inventa um monte de mentira, narrativa e tal. Cara, e a galera ia compartilhando essas notícias lá no X, né, enfim. Depois o Elon Musk comprou, eu comecei a reparar algumas coisas que começaram a mudar, que foi o que ele implementou da questão das chamadas notas da comunidade, que nada mais é do que
pessoas da própria plataforma, né, ou aprovadores, né, moderadores, vamos chamar assim, eles vão verificar as notícias que vocês estão compartilhando, né, que a gente no geral. Então, se eu compartilho uma notícia e falo alguma coisa, olha só que absurdo que fulano de tal está fazendo, existe uma pré-checagem, que inclusive é validada por várias pessoas, né, para poder saber se aquela mensagem, aquele tweet, né, ou aquela mensagem, aquele post na plataforma, o que elas estão falando, ela realmente é verdade. O que eu notei depois que o Elon Musk comprou, tá? Eu notei que as plataformas de checagem, elas eram muito mais acuradas, plataforma de checagem que eu digo, as notas da comunidade, elas eram muito mais acuradas do que as empresas de checagem de fatos. Porque naquela época existiam empresas também que faziam os chamados, vamos checar o fato. Só que o que acontece durante essa época, tá? Durante essa época, essas empresas que checavam os fatos, elas também tinham um viés político. Então, não necessariamente significava que a mensagem por trás do Twitter era falsa ou não. Ela acabou significando que aquela mensagem não condizia com o que uma parte do espectro político queria que você soubesse. Isso acabou se tornando realidade no X, naquela época. Depois que o Elon Musk comprou e implementou a nota da comunidade, eu notei sim uma diferença absurda em termos de qualidade de informação. Então, por que eu falo isso? Porque, cara, eu já falei, eu não gosto de tocar em assunto de política aqui no canal, porque eu sempre perco seguidor e também não é um assunto que eu gosto de tratar. Mas existem coisas que a gente realmente precisa trazer para a consciência, que é essa questão das fake news. Uma coisa é você distorcer a notícia, né? Outra coisa é você dar ela como ela deveria ser feita. E as notas da comunidade, como eu falei, eu vi de fato uma melhora na qualidade. Por quê? Porque se você acompanha o Twitter, você vai ver que hoje não independe se é direita, esquerda. Eu já vi muita gente de direita compartilhando notícia falsa também, inclusive notícias daqui da Holanda. Por exemplo, quando eles falaram que a Holanda ia fechar as fronteiras, tanto a galera de esquerda quanto a galera de direita tava falando que que absurdo, a Holanda vai... Só que não é verdade. Tipo, vamos ser sinceros, tá? Nenhum dos dois lados estava falando a verdade. Eu fui a única pessoa que... Não vou falar a única pessoa, que não sei, né? Mas eu fiz um vídeo, inclusive, no canal do YouTube aqui, explicando o que estava rolando em relação ao fechamento das fronteiras. Então, por que eu falo isso? Porque agora as notas da comunidade, elas estão sim estão melhorando sim a qualidade dos posts. Porque daí o que eles falam? Bom, se alguém compartilhou algum assunto, a comunidade, como um ecossistema vivo, vai checar o fato e vai entender e vai te mostrar se aquilo que você estiver postando, ela de fato é verdadeira ou não. Existe muitas pessoas que elas pegam uma notícia e postam nas redes com tendências, tipo, para te distorcer o que realmente acontece em relação à notícia. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque o Mark Zuckerberg, ele quer implementar exatamente isso, as notas da comunidade. E a gente sabe, galera, a gente que acompanha, né, essas coisas, a gente vê que o Facebook e antigamente o Twitter, antes do Elon Musk adquirir e se transformar em X, existia sim muita distorção da verdade. Se você não gosta do que eu vou falar agora, pode sair do vídeo, não tem problema nenhum. Pode parar de me seguir também, mas o fato é, existia sim muita distorção da verdade. E o Mark Zuckerberg, ele viu que estava indo por um lado de que estavam tentando controlar demais a verdade. A gente viu casos aí que foram compartilhados na mídia
de grupos secretos, né, brasileiros, lá, grupos políticos brasileiros que estavam querendo censurar, sim, perfis especificamente de direita. Isso é um fato. Isso estava acontecendo. Se você cala um lado, isso é censura. Desculpa, galera. Tipo assim, se você cala, independente do lado que for, se você cala uma pessoa, você cala um lado, você está censurando ela. Logo, se você está censurando, você não está dando oportunidade para ela expressar a opinião dela. E esse era exatamente o problema que estava acontecendo com as empresas de checagem de fatos. As empresas, elas tinham sim um viés político, que dependendo de quem pagasse mais, era a verdade de quem pagasse mais. E a verdade de quem paga mais nem sempre é a verdade absoluta, ou a verdade verdadeira, né? Ou a verdade da notícia. Então, implementar as notas de comunidade no Facebook, na minha humilde opinião, vai trazer uma melhora de qualidade de conteúdo para o Facebook. Eu como pessoa e como profissional também de TI, porque trabalhando em TI eu tive a oportunidade de crescer com as redes sociais, eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que o Mark Zuckerberg ele está fazendo super bem em tirar essas empresas do caminho, porque elas estão muito enviesadas politicamente. É melhor você colocar pessoas independentes para poder checar se é verdade ou não com fontes confiáveis, né? Do que terceirizar para empresas que, tipo, pagou, levou. E aí? Me conta a sua opinião. O que você acha? Faz sentido isso ou é um devaneio coletivo? Me comenta aqui embaixo aqui que eu quero saber da sua opinião. Beleza? Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu!